Surgindo em segredo no casamento de seu velho amigo, Lucas viu sua falecida esposa. Fala, pessoal. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para não perder nenhum conteúdo novo. Dá aquela força pra gente. Agora, bora pro vídeo. Após 10 anos de ausência, Lucas retornou à sua cidade natal com a intenção de pregar uma peça em seu amigo e aparecer de surpresa no casamento dele. Mas ao ver a noiva, não pôde acreditar no que estava vendo. Esta manhã eu estive no túmulo dela, murmurou. Lucas havia chorado durante anos a perda de sua esposa e de seu filho. Jamais imaginaria que a vida lhe pregaria uma peça tão cruel. Desceu do ônibus que o levou de volta à sua cidade. O sol iluminava as ruas de forma particular. Parou por um momento, observando ao redor. Tudo parecia familiar e, ao mesmo tempo, estranho. Seus olhos percorreram os prédios antigos, as fachadas renovadas e algumas construções completamente novas. Bom, murmurou Lucas, jogando a mochila sob o ombro. Vamos ver o que mudou. Enquanto caminhava, notou a antiga loja do Sr. Matias, onde costumava comprar refrigerantes depois da escola. Agora, no lugar dela, havia uma cafeteria moderna com um letreiro brilhante. Lucas parou, olhando pela janela. Atrás do balcão, um jovem barista sorria para os clientes. A nostalgia o atingiu suavemente, mas ele a afastou e seguiu seu caminho. Ao passar pelo parque, escutou risadas infantis. Um grupo de crianças brincava de pega-pega, gritando de alegria. A cena o transportou ao passado. 15 anos antes, ele corria por aqueles mesmos caminhos enquanto Helena se sentava em um banco, lendo um livro, ocasionalmente sorrindo para ele. Pensar nela fez seu peito pesar. Suspirou e se dirigiu a uma pequena loja com um letreiro que dizia rosas e flores. Ao empurrar a porta, o som da campainha anunciou sua chegada. O aroma floral o envolveu imediatamente. Sobre o balcão, jarras com diversas flores estavam organizadas cuidadosamente. Lucas chamou uma voz surpresa. Ele ergueu o olhar e viu Amanda, sua antiga colega de escola, atrás do balcão. Seu cabelo loiro estava preso em um coque bagunçado, e seus olhos brilhavam com um brilho familiar. Amanda, sorriu ele. Não esperava te ver aqui. Nem eu a você, respondeu ela, abrindo os braços. Quanto tempo se passou? 12 anos, pelo menos. Quase não mudou. Agora está me elogiando. Riu ele. Mas você parece mais sério. Dizem que a vida na cidade grande muda as pessoas. Talvez. Lucas olhou para as flores no balcão. Preciso de um buquê de lírios brancos. Amanda hesitou por um instante, observando atentamente. Lírios brancos, repetiu, como se tentasse lembrar de algo. Sim, são para Helena, respondeu ele, em voz baixa. Amanda assentiu e virou-se para selecionar as flores. Suas mãos se moviam com destreza enquanto montava o buquê. Lucas a observou em silêncio. Quando ela voltou com o arranjo pronto, seu olhar era suave, quase compassivo. Lucas, como você está? Ele inclinou levemente a cabeça, evitando falar sobre seus sentimentos. Estou bem. Obrigado, Amanda. Ela entendeu que era melhor não insistir e sorriu. Se precisar de algo, passe por aqui. Muita coisa mudou, mas algumas continuam iguais. Farei isso. Lucas pagou pelo buquê e saiu da loja. O cemitério ficava nos arredores da cidade. Ele foi de táxi, segurando o buquê no colo. O motorista, um homem de meia-idade, permaneceu em silêncio, algo que Lucas agradeceu. Não estava com vontade de conversar. Ao chegar, desceu e caminhou lentamente pelo caminho familiar. O cemitério estava vazio. Apenas o vento agitava as folhas das árvores antigas. O túmulo de Helena parecia esquecido. Mármore negro com seu nome e datas gravadas. A foto na lápide parecia encará-lo diretamente na alma. Ele se ajoelhou lentamente e colocou o buquê sobre a pedra. Oi! Sua voz tremeu, mas ele se obrigou a se manter firme.
Me perdoe por não ter vindo antes. Eu não conseguia. Passou os dedos pela superfície fria da lápide, como se pudesse sentir o toque dela. Memórias o invadiram. O riso dela, os olhos, a voz. Tudo que agora existia apenas em sua mente. Por falar nisso, sorriu, triste, tentando conter a dor. Hoje é o casamento de Pedro, meu melhor amigo. Que pena que você nunca o conheceu. Tenho certeza de que teria gostado dele. O vento sussurrou suavemente e Lucas levantou a cabeça. Parecia que o tempo havia parado para deixá-lo estar com ela. Fechou os olhos, tentando gravar cada detalhe. Sinto sua falta, Helena, sussurrou, mal audível. Todos os dias. Ele se levantou, olhou uma última vez para a foto, o buquê encostado contra a lápide, e assentiu, como se fizesse uma promessa silenciosa de voltar. Até logo, disse, antes de se afastar. Lucas parou diante da porta da casa onde passou a infância. A chave tremia em sua mão, como se resistisse a girar na fechadura. Respirou fundo. O cheiro da cidade ainda era o mesmo de sempre, misturando gasolina, poeira e o aroma ocasional de pão torrado da padaria vizinha. Finalmente, girou a chave. A porta rangeu ao abrir, revelando as paredes familiares, agora estranhamente distantes. Tudo estava no lugar, mas o tempo havia feito seu trabalho. Os móveis pareciam mais velhos, o papel de parede estava desbotado, e as fotos na parede permaneciam inalteradas. Ele avançou lentamente pela sala de estar. Sobre a mesa coberta com um velho pano, havia uma fotografia emoldurada. Nela, ele aparecia com seus pais e sua irmã mais nova, sorrindo em um dia ensolarado. Tocou o vidro com os dedos. Há tanto tempo, sussurrou. Sentou-se no sofá, deixando que as memórias o inundassem. Sua mãe chamando para o jantar, seu pai lendo o jornal na cozinha, ele e a irmã correndo pelos corredores brincando de esconde-esconde. Tudo parecia tão próximo e, ao mesmo tempo, inalcançável. Não posso continuar vivendo no passado, murmurou para si mesmo. Levantou-se abruptamente, como se quisesse fugir dos pensamentos que o assombravam. Olhou para o relógio. Eram 6 da tarde. Vestiu um terno elegante e se olhou no espelho. Era a hora do casamento de Pedro. Certo, vamos lá, murmurou. Ao chegar ao restaurante, luzes brilhavam no salão e as risadas dos convidados enchiam o ambiente. Lucas respirou fundo, se preparando. Ele queria surpreender o amigo e esperava uma recepção calorosa. Ao empurrar a porta, tudo resplandecia. A luz refletia nas taças, a decoração cintilava ao som de violinos, e os convidados brindavam aos recém-casados. Foi quando viu a noiva. Seu coração parou. Seus olhos se arregalaram. Ela era idêntica a Helena. Pedro se aproximou com um sorriso. Lucas, meu velho amigo, não acredito. Lucas mal conseguiu responder. Só conseguia olhar para a noiva. O que estava acontecendo? A mulher idêntica à sua falecida esposa o encarou, e seus olhos brilharam com uma emoção oculta. Lucas mal conseguia respirar. Como? Isso é possível? Sussurrou. A verdade estava diante dele, e ele precisava descobrir o que estava acontecendo. Lucas ficou imóvel, incapaz de desviar o olhar da noiva. O tempo parecia ter parado, e seu coração batia forte, como se estivesse tentando fugir do seu próprio peito. Pedro riu e colocou uma mão em seu ombro. Cara, você parece ter visto um fantasma. Brincou ele. Lucas piscou algumas vezes e tentou se recompor. Mas a verdade era que ele tinha visto um fantasma. Um fantasma de seu passado. Desculpa, eu... balbuciou. Deixa eu te apresentar. Esta é minha esposa, Camila. Camila, esse é meu melhor amigo, Lucas. A mulher à sua frente sorriu, mas seus olhos carregavam algo mais. Havia um brilho de incerteza, medo talvez. Sua expressão era tão familiar que Lucas sentiu uma onda de vertigem. É um prazer conhecê-lo, Lucas, disse Camila, estendendo a mão. Lucas hesitou antes de apertá-la.
Seu toque era quente e real, mas a mente dele gritava que aquilo não fazia sentido. Igualmente, conseguiu dizer, forçando um sorriso. Pedro não notou a tensão entre os dois e os puxou para a mesa. Venha, amigo. Temos que brindar ao nosso reencontro. Lucas seguiu o amigo mecanicamente, mas sua mente estava em um turbilhão. Como aquilo era possível? Helena estava morta. Ele tinha ido ao túmulo dela naquela manhã. E, ainda assim, ali estava Camila, idêntica à sua esposa falecida. Durante o jantar, ele mal ouviu as conversas ao redor. Cada vez que levantava os olhos, via Camila o observando de soslaio. A tensão invisível entre eles crescia a cada minuto. Então, o mestre de cerimônia pegou o microfone. Como melhor amigo do noivo, Lucas, você está praticamente obrigado a fazer um brinde. Anunciou ele, arrancando risos dos convidados. Lucas congelou. Não estava preparado para falar, muito menos em seu estado atual. Mas não havia escapatória. Pegou a taça e se levantou. Pedro e Camila, começou, sentindo o nome pesar em sua boca. Desejo a vocês um amor puro e fiel, sinceridade na relação e, claro, muitos filhos. Que sua união seja forte e feliz. Ele levantou a taça, evitando olhar diretamente para Camila. Todos aplaudiram e brindaram. Foi então que alguém gritou, que se beijem. Camila, de repente, engasgou com o champanhe. Tossiu, e Pedro imediatamente se inclinou para ajudá-la. Está tudo bem? Perguntou ele, preocupado. Sim, sim, respondeu Camila, forçando um sorriso. Mas Lucas notou algo. Seus olhos, sua respiração acelerada. Ela estava nervosa, assustada. Depois do brinde, a festa continuou. Mas Lucas precisava de ar. Saiu para a varanda, onde o vento fresco da noite o ajudava a organizar os pensamentos. Tentava encontrar alguma explicação racional para aquilo. Foi quando ouviu passos atrás de si. Lucas chamou uma voz familiar. Ele se virou e viu Dona Marta, a mãe de Helena, parada ali. Seu olhar severo e postura rígida deixavam claro que aquela não seria uma conversa amigável. Dona Marta cumprimentou ele, sentindo a tensão no ar. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela friamente, cruzando os braços. Vim ao casamento de um amigo, respondeu ele, tentando manter a calma. Ela estreitou os olhos. Pedro é seu amigo. Que coincidência interessante. Lucas notou como ela apertava nervosamente a borda de um guardanapo que segurava. Algo estava errado. Melhor me dizer logo, Dona Marta, disse ele, sentindo a irritação crescer. Helena não tinha uma irmã gêmea. Eu sei disso. Então quem é Camila? O rosto da mulher empalideceu. Ela desviou o olhar e respirou fundo. Você nunca soube, murmurou. Lucas deu um passo à frente. Nunca soube o quê? Ela engoliu em seco antes de responder. Helena não morreu. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O quê? Sussurrou, sem acreditar no que acabará de ouvir. Você nunca soube porque nós garantimos que não soubesse, disse Marta, olhando diretamente nos olhos dele. Eu e o pai dela fizemos o que era melhor. Lucas sentiu a raiva tomar conta de seu corpo. Melhor para quem? Esbravejou. Vocês mentiram para mim. Me fizeram acreditar que minha esposa e meu filho tinham morrido. Você não era bom para ela, retrucou Marta. Nós queríamos que ela tivesse uma vida melhor. Então fingimos a morte dela e garantimos que você fosse mandado para o exército, longe daqui. Lucas passou as mãos pelos cabelos, tentando processar aquela revelação devastadora. O bebê? Perguntou, sua voz falhando. Marta hesitou, antes de murmurar. Ela perdeu o bebê quando soube que você a tinha abandonado. Lucas sentiu como se uma faca tivesse atravessado seu peito. Eu nunca a abandonei. Gritou, seu corpo tremendo de raiva e dor. Marta apenas balançou a cabeça. Já não importa mais. Agora ela tem uma nova vida, um novo nome.
Ela é Camila e está casada com Pedro. Aceite isso e vá embora. Mas Lucas não podia aceitar. Ele não iria embora. No dia seguinte, Lucas acordou com apenas um pensamento na cabeça. Ele precisava falar com Camila. Precisava ouvir a verdade dela. Ele se dirigiu à casa onde Pedro e Camila moravam. Seu coração batia forte enquanto tocava a campainha. A porta se abriu rapidamente e lá estava ela. Lucas, disse Camila, surpresa. Precisamos conversar, afirmou ele, sem rodeios. Ela hesitou por um momento, mas depois abriu mais a porta. Pedro não está em casa, disse, nervosa. Ótimo, porque eu preciso falar com você. Os dois entraram na sala, e o silêncio entre eles era quase palpável. Diga-me a verdade, Helena, começou Lucas, vendo-a tremer ao ouvir aquele nome. Por que me fizeram acreditar que você estava morta? Ela fechou os olhos e respirou fundo antes de responder. Porque me disseram que você me abandonou. Lucas sentiu um nó na garganta. Eu nunca fiz isso. Foi sua mãe quem me mandou embora. Ela me disse que você tinha morrido, exclamou ele. Os olhos de Camila se arregalaram. Ela levou a mão à boca, como se estivesse prestes a desmoronar. Não, murmurou. Isso não pode ser verdade. É verdade, Helena. Eu nunca teria te deixado. Nunca. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Toda a sua vida tinha sido uma mentira. O que vamos fazer agora? Perguntou ela, sua voz embargada. Lucas respirou fundo. Isso depende de você. Você ainda me ama. Camila hesitou, mas depois sussurrou. Eu amo Pedro, mas... Sua voz falhou. Lucas fechou os olhos, absorvendo aquela resposta. Ele sabia o que significava. Entendi, disse, com um sorriso triste. Ele se virou e caminhou até a porta. Lucas chamou ela. Ele parou, mas não olhou para trás. Se precisar de mim, você sabe onde me encontrar. Então, ele saiu, deixando para trás o amor que nunca deveria ter perdido. Mas algo dentro dele dizia que aquela história ainda não havia terminado. Lucas saiu da casa de Camila sentindo como se estivesse deixando para trás não apenas um amor, mas uma parte de si mesmo. O ar frio da noite cortava seu rosto, mas ele mal sentia. Seus pensamentos giravam como um furacão. Ele caminhou sem rumo pelas ruas escuras da cidade, revivendo cada detalhe da conversa. Helena, ou melhor, Camila, ainda o amava, ou isso era apenas um eco do passado. Quando percebeu, estava de volta à casa de sua infância. Subiu os degraus da varanda e encostou a testa na porta. O cansaço consumia, mas ele sabia que não dormiria aquela noite. O silêncio dentro da casa era opressor. Sentou-se no sofá, encarando o teto. Ela está viva. Aquela verdade parecia absurda, cruel, inacreditável. E eles nos separaram. O peso dessa constatação era quase insuportável. Seus próprios sogros haviam destruído sua vida, sua família, tudo o que ele mais amava. Ele se inclinou para a frente, enterrando o rosto nas mãos. A raiva queimava em seu peito, mas junto dela vinha uma tristeza infinita. O que ele poderia fazer agora? No dia seguinte, Lucas acordou cedo, mesmo depois de uma noite quase sem dormir. O sol já iluminava a cidade, mas dentro dele, tudo parecia escuro. Pegou o telefone e discou um número familiar. Alô? A voz de Henrique, seu velho amigo da polícia, atendeu do outro lado. Henrique, preciso da sua ajuda de novo. A voz do amigo ficou séria. Fala. O que houve? Lucas respirou fundo. Preciso encontrar provas do que aconteceu. De que eles mentiram para mim. Houve uma pausa do outro lado da linha. Você tem certeza disso? Tenho, mas preciso de provas. Henrique suspirou. Me dá um tempo. Vou ver o que consigo. Lucas agradeceu e desligou. Agora só restava esperar. À tarde, Lucas decidiu sair para clarear a mente. Caminhou até o parque onde costumava brincar com Helena.
Sentou-se em um dos bancos e fechou os olhos. Tudo ali estava igual, mas ele não. A vida havia arrancado tudo dele. Uma voz suave o tirou de seus pensamentos. Você está bem? Ele abriu os olhos e viu uma senhora sentada ao seu lado. Seu olhar era gentil, mas cheio de sabedoria. Só pensando, respondeu, sem entrar em detalhes. Às vezes, a verdade demora para se revelar, disse ela, como se soubesse exatamente o que ele sentia. Lucas a encarou, surpreso. E quando a verdade machuca, ela sorriu levemente. Então significa que é uma verdade que importa. Lucas não soube o que responder. A mulher se levantou, deu um último sorriso e se afastou. Ele ficou ali, refletindo sobre aquelas palavras. Uma verdade que importa. À noite, Lucas recebeu a ligação de Henrique. Consegui algumas coisas, disse ele, direto ao ponto. Preciso que você venha até aqui. Lucas não perdeu tempo. Pegou as chaves e saiu de casa. Ao chegar na delegacia, Henrique o recebeu com um olhar sério. Eu fui até o hospital onde Helena supostamente morreu, começou ele. Mas adivinha? Não há nenhum registro de óbito dela. O coração de Lucas disparou. Você tem certeza? Henrique assentiu. Absoluta. Além disso, ele hesitou antes de continuar. Encontrei algo ainda mais estranho. Lucas franziu a testa. O que foi? Henrique empurrou uma pasta de documentos para ele. Há registros de que seus sogros fizeram uma viagem com uma jovem para outra cidade pouco tempo depois da sua suposta morte. Lucas arregalou os olhos. Eles a levaram para longe? Henrique assentiu. Parece que sim. Eles a esconderam de você, Lucas, e apagaram qualquer rastro disso. Lucas apertou os punhos. Então eu estava certo o tempo todo. Henrique olhou para ele com seriedade. O que você vai fazer agora? Lucas fechou os olhos por um momento. Vou confrontar Dona Marta. Henrique soltou um suspiro. Boa sorte. Na manhã seguinte, Lucas dirigiu até a casa dos pais de Helena. Sua mente estava um caos, mas uma coisa era certa. Ele precisava de respostas. Bateu na porta com firmeza. Dona Marta abriu, e sua expressão se fechou ao vê-lo. O que você quer, Lucas? Quero a verdade. Ela cruzou os braços. Já conversamos sobre isso. Não. Você mentiu para mim minha vida inteira. Mas agora eu sei. O rosto dela empalideceu. Sei que vocês forjaram a morte da Helena. Sei que a levaram para longe. Sei que destruíram a nossa família. Dona Marta permaneceu em silêncio. Por quê? Gritou ele, incapaz de conter a raiva. Ela desviou o olhar. Queríamos protegê-la. Lucas soltou uma risada sem humor. Protegê-la? Vocês a condenaram a viver uma vida de mentira. Os olhos de Marta estavam cheios de culpa. Eu só queria o melhor para ela. O melhor para ela, ou para vocês. Ela abriu a boca, mas não respondeu. Lucas respirou fundo. Eu já sei de tudo. Mas agora, quero saber se Helena também sabe. Os olhos de Marta se arregalaram. Você não pode contar a ela. Eu vou contar. Ela merece saber. A velha mulher estremeceu. Ela vai me odiar. Lucas a encarou. Talvez. Mas essa é a consequência das suas escolhas. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu, deixando Dona Marta sozinha com sua culpa. Agora, ele só precisava encontrar Helena e contar a verdade. Lucas saiu da casa de Dona Marta sentindo o peso da verdade esmagar seus ombros. Seu coração batia acelerado. Precisava contar tudo a Helena, Camila. Mas como ela reagiria? Como explicar à mulher que agora vivia uma nova vida, que tudo havia sido uma mentira? Ele pegou o carro e dirigiu sem pensar, apenas deixando seus instintos guiarem-no. Quando percebeu, estava diante da casa de Pedro e Camila. Ficou parado ali por alguns minutos, tentando controlar sua respiração, tentando encontrar as palavras certas. Mas não havia palavras certas para uma revelação como essa. Com um suspiro profundo, tocou a campainha.
A porta se abriu mais rápido do que ele esperava. Camila estava ali, de roupão, os cabelos presos de qualquer jeito. Seu rosto mostrou surpresa ao vê-lo ali. Lucas. Ele não hesitou. Precisamos conversar. Ela olhou ao redor, como se verificasse se Pedro estava por perto. Pedro está no trabalho, disse ela. Finalmente. Lucas assentiu. Então me deixe entrar. Ela hesitou por um momento, mas, em seguida, deu um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. A sala de estar estava silenciosa, iluminada apenas pela luz fraca que vinha da janela. Lucas ficou de pé, sem saber exatamente por onde começar. Camila cruzou os braços, seu olhar desconfiado. Do que se trata? Lucas respirou fundo. Eu sei a verdade, Helena. O corpo dela enrijeceu. Não me chame assim, sussurrou. Mas esse é o seu nome. Você não é Camila. Você é Helena, minha esposa. Os olhos dela se arregalaram por um instante, mas logo se endureceram. Lucas, por favor, eu sei de tudo, continuou ele, aproximando-se. Sei que seus pais armaram para nos separar. Sei que eles me fizeram acreditar que você estava morta. Sei que você perdeu nosso bebê e que fizeram você mudar de nome para esquecer o passado. Camila ficou pálida. Suas mãos tremiam levemente. Não, sussurrou, recuando um passo. Sim, afirmou ele, com firmeza. E sei que Pedro não sabe de nada disso. Ela fechou os olhos com força, como se tentasse afastar as palavras. Eu sou Camila agora, murmurou. Não, Lucas negou, aproximando-se mais. Você é Helena, e merece saber a verdade. Ela respirou fundo, seu peito subindo e descendo rapidamente. Por que está fazendo isso? Por que você tem o direito de saber? Respondeu ele. Você tem o direito de escolher o que fazer com essa verdade. Ela mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas que começavam a se formar. E se eu não quiser saber? Lucas hesitou. Você quer. Caso contrário, não estaria tremendo agora. Ela desviou o olhar, e uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. Se eu aceitar isso, se eu aceitar que sou Helena, o que acontece depois? Lucas não tinha uma resposta para essa pergunta. Isso depende de você, disse ele, simplesmente. Ela riu sem humor, passando as mãos pelo rosto. Eu não posso simplesmente apagar minha vida, Lucas. Não posso destruir Pedro. Eu sei, respondeu ele, sua voz ficando mais suave. Mas eu precisava te contar. Precisava que soubesse que nunca te abandonei. Que tudo o que aconteceu foi uma mentira criada por seus pais. Ela respirou fundo e olhou para ele. Você ainda me ama. O coração de Lucas disparou. Ele poderia mentir. Poderia dizer que tinha seguido em frente. Mas não faria isso. Sim. Os olhos dela brilharam. Eu amo Pedro, disse ela, com a voz vacilante. Mas eu não sei como apagar você da minha vida. Lucas fechou os olhos por um momento, absorvendo aquelas palavras. Quando os abriu novamente, havia um sorriso triste em seu rosto. Eu nunca pedi para você me apagar, Helena. Só queria que soubesse a verdade. Ela se aproximou lentamente. Por um instante, parecia que ia tocá-lo. Mas então parou. Eu preciso de tempo. Lucas assentiu. Eu entendo. Ele se virou para sair, mas antes de alcançar a porta, ouviu a voz dela novamente. Lucas. Ele olhou por cima do ombro. Eu te amei tanto. Ele sorriu, um sorriso carregado de dor e ternura. Eu também. E então ele saiu. Do lado de fora, o ar da noite parecia mais pesado. Ele olhou para o céu escuro, sentindo o peso de tudo o que havia acabado de acontecer. Talvez nunca a tivesse de volta. Talvez ela realmente ficasse com Pedro. Mas agora, pelo menos, a verdade havia sido revelada. E isso era o que importava. Lucas caminhou lentamente até seu carro, sentindo um peso no peito que não conseguia explicar. O ar da noite estava frio, mas não tanto quanto o vazio que crescia dentro dele.
Ele havia feito o que era certo. Contou a verdade. Mas agora, a decisão estava nas mãos de Helena, ou melhor, Camila. Ele ligou o carro e dirigiu sem destino. Suas mãos apertavam o volante, seus pensamentos rodopiavam como um furacão. Tudo o que ele queria era uma resposta, mas sabia que não poderia apressar o tempo. Naquela noite, Camila não conseguiu dormir. Seu coração estava um caos. Cada palavra de Lucas ecoava em sua mente. Você não é Camila. Você é Helena. Eles mentiram para nós. Eu nunca te abandonei. Ela se levantou e foi até o espelho do banheiro. Seu rosto parecia cansado, abatido. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu encarar a verdade que sempre evitou. Ela nunca esqueceu Lucas. Nunca esqueceu o amor que sentia por ele. Mas também amava Pedro. Ele havia sido seu porto seguro quando tudo parecia desmoronar. Seus pais destruíram sua vida. Separaram-na do homem que ela amava e a fizeram acreditar que ele a havia rejeitado. Mas agora, o passado estava ali, batendo à sua porta. Ela se sentou na cama, abraçando os joelhos. Como poderia continuar sua vida como se nada tivesse acontecido? A resposta era simples. Não poderia. 2 dias se passaram. Lucas tentou seguir em frente, mas era impossível. Cada rua da cidade, cada lembrança, cada cheiro levava de volta a Helena. Ele se perguntou se havia feito a coisa certa ao contar a verdade. Talvez tivesse apenas complicado ainda mais a vida dela. Então, uma noite, enquanto olhava pela janela de seu pequeno apartamento, ouviu uma batida na porta. Seu coração disparou. Ele se levantou e abriu. E lá estava ela, Camila, Helena, parada ali, com lágrimas nos olhos. Eu não posso mais fingir, disse ela, com a voz trêmula. Lucas não soube o que dizer. Eu tentei continuar como se nada tivesse mudado. Mas tudo mudou. Ela mordeu o lábio, tentando segurar as lágrimas. Eu passei anos acreditando que você me abandonou. E agora, saber que foi tudo uma mentira. Sua voz falhou. Lucas deu um passo à frente, sua respiração pesada. Eu nunca teria te deixado. Ela olhou para ele, e naquele momento, ele viu a mulher que sempre amou. Eu sei. Agora eu sei. Um silêncio pesado se instalou entre eles. O que isso significa? Perguntou Lucas, sua voz rouca. Helena hesitou. Eu não sei, sussurrou. Mas eu precisava te ver. Lucas engoliu em seco. Ele queria puxá-la para seus braços, queria dizer que tudo ficaria bem. Mas não era tão simples. E Pedro? Ela fechou os olhos por um momento. Eu ainda não contei a ele. Lucas sentiu um aperto no peito. Você vai? Ela respirou fundo. Eu preciso. Mas eu não sei como. Ele assentiu lentamente. Você quer tempo? Ela abriu os olhos e olhou para ele. Quero a verdade. Lucas estendeu a mão. Ela hesitou por um momento, depois a pegou. Foi como se o tempo nunca tivesse passado. Então vamos descobrir isso juntos, disse ele. Helena soltou um suspiro trêmulo, mas não soltou sua mão. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu inteira. A verdade a libertou. E agora, o futuro estava em suas mãos. Naquele instante, segurando a mão de Lucas, Helena sentiu um turbilhão de emoções tomar conta de seu coração. Ela havia passado anos acreditando que sua vida era estável, que estava segura ao lado de Pedro, que havia enterrado o passado. Mas agora, tudo parecia ruir. Lucas não soltou sua mão, mas também não a pressionou. Ele apenas esperou. Esperou que ela tomasse sua decisão. Eu não posso continuar assim, murmurou ela, desviando o olhar. Pedro, ele é um homem bom. Sempre esteve ao meu lado. Lucas assentiu, sua expressão séria. E você o ama? Ela engoliu seco. Sim, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Não da mesma forma que te amei. Lucas fechou os olhos por um momento. Ele já sabia a resposta, mas ouvi-la doía mais do que imaginava.
Eu não quero destruir a vida de ninguém, Helena, disse ele, baixinho. Só queria que você soubesse a verdade. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Eu preciso conversar com Pedro, disse ela, determinada. Ele merece saber. Lucas assentiu lentamente. E depois? Ela hesitou. Eu não sei. Mas não posso mais viver nessa mentira. Lucas soltou sua mão, dando um passo para trás. Tudo bem. Eu espero. Ela sorriu de leve, um sorriso carregado de tristeza e gratidão. Obrigada. Helena saiu, deixando Lucas sozinho com seus pensamentos. Ele sabia que a batalha não havia acabado, mas, pela primeira vez em anos, sentia que havia uma chance de finalmente recuperar o que lhe foi roubado. Na manhã seguinte, Helena acordou sentindo como se estivesse carregando um peso insuportável. Ela sabia que não poderia mais adiar. Pedro precisava saber. Quando ele chegou do trabalho naquela noite, ela já estava sentada no sofá, esperando por ele. Pedro sorriu ao vê-la, mas logo percebeu que algo estava errado. Camila, o que houve? Ela sentiu um aperto no peito ao ouvir aquele nome. Camila, um nome que não era seu. Pedro, precisamos conversar. Ele se sentou ao lado dela, preocupado. O que está acontecendo? Ela respirou fundo. Eu menti para você. Ou melhor, eu vivi uma mentira durante todos esses anos. Pedro franziu a testa. Do que você está falando? As palavras ficaram presas na garganta dela, mas ela sabia que não podia mais fugir. Meu nome não é Camila. Meu verdadeiro nome é Helena. Pedro piscou, confuso. O quê? Ela mordeu o lábio e continuou. Há anos, meus pais me fizeram acreditar que Lucas, meu marido, tinha me abandonado. Eles me disseram que ele não queria saber de mim e do nosso bebê. Me disseram que ele foi embora e que eu precisava começar uma nova vida. Pedro ficou imóvel, sua expressão indecifrável. Mas não era verdade, continuou ela, sua voz tremendo. Eles mentiram. Lucas nunca me abandonou. Fizeram com que ele acreditasse que eu estava morta. Nos separaram. Pedro soltou um suspiro pesado e passou as mãos pelo rosto. Meu Deus! O silêncio que se seguiu foi agonizante. Então, ele começou, a voz carregada de incredulidade. Você me amou esse tempo todo, mas ainda ama ele. Ela fechou os olhos por um momento antes de responder. Pedro, eu amo você. Você foi minha âncora quando eu não tinha nada. Mas sua voz falhou. Sim, parte de mim sempre amou Lucas. Pedro riu sem humor, balançando a cabeça. Eu deveria ter percebido. Sempre senti que havia algo em você, uma parte sua que eu nunca consegui alcançar. Ela engoliu seco. Eu nunca quis te machucar. Pedro olhou para ela por um longo momento, depois se levantou, passando as mãos pelos cabelos. Você vai voltar para ele. Ela hesitou. Eu não sei. Pedro soltou um suspiro pesado. Eu preciso de um tempo. Ela assentiu, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu entendo. Ele olhou para ela uma última vez antes de sair pela porta. Helena ficou ali, sentada, com o peito apertado. Tudo estava desmoronando. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que, pela primeira vez, estava vivendo sua verdadeira história. Lucas estava sentado na varanda de sua casa quando ouviu passos se aproximando. Ele levantou a cabeça e seu coração quase parou ao vê-la ali. Helena. Ela parecia cansada, mas determinada. Posso entrar? Perguntou, com um sorriso hesitante. Lucas se levantou. Sempre. Ela deu um passo à frente e parou bem na frente dele. Contei a verdade a Pedro. O coração de Lucas acelerou. E ela respirou fundo. Ele precisa de tempo. Eu também. Lucas assentiu. Eu não vou te pressionar. Ela sorriu levemente, mas logo seu olhar ficou sério. Mas eu queria te ver. Lucas olhou para ela, sentindo algo dentro dele se acalmar. Eu também. Eles ficaram ali,
em silêncio, como se todo o peso dos anos passados estivesse entre eles. Mas dessa vez, havia esperança. E, pela primeira vez, Helena sentiu que tinha o direito de decidir seu próprio destino. Lucas e Helena ficaram ali, em silêncio, deixando o tempo passar sem pressa. Havia muito a ser dito, mas naquele momento, apenas estar juntos já era suficiente. Depois de anos vivendo em mentiras e segredos, finalmente podiam olhar um para o outro sem a barreira da incerteza. Eu ainda não sei o que fazer, confessou Helena, sua voz suave, quase um sussurro. Sinto que minha vida foi construída sobre uma mentira, e agora tudo está desmoronando. Lucas assentiu, compreendendo cada palavra. Você não precisa decidir nada agora, disse ele, mas precisa se permitir sentir. Ela fechou os olhos por um instante, absorvendo aquelas palavras. Eu me sinto culpada, admitiu. Pedro não merece isso. Ele sempre foi bom para mim. Lucas suspirou. Eu sei. E eu não quero que você o machuque. Mas também não quero que você se machuque. Ela o olhou, e seus olhos estavam cheios de emoções conflitantes. Eu não sei mais quem sou. Lucas deu um passo mais perto. Então talvez seja hora de descobrir. Helena baixou o olhar, mordendo o lábio. Ela sabia que não poderia continuar vivendo entre dois mundos. Precisava tomar uma decisão, por mais difícil que fosse. Preciso de um tempo, disse, finalmente. Lucas assentiu. Eu entendo. Helena lhe lançou um último olhar antes de se virar para ir embora. Mas, no momento em que começou a se afastar, Lucas segurou seu braço suavemente. Helena, ela se virou para encará-lo. Você não precisa passar por isso sozinha. Ela respirou fundo e, em um gesto hesitante, apertou a mão dele. Obrigada. E então, ela se foi. Os dias passaram de forma arrastada. Helena voltou para casa, mas Pedro estava distante. Ela sabia que ele estava magoado e confuso, e respeitou seu espaço. Mas, dentro dela, algo estava mudando. Pela primeira vez em anos, ela começou a se lembrar de quem era antes de se tornar Camila. Redescobriu pequenos hábitos esquecidos, músicas que costumava ouvir, livros que amava. Ela começou a visitar lugares que frequentava com Lucas, tentando entender o que seu coração queria. E, a cada dia que passava, a resposta se tornava mais clara. Uma noite, Pedro chegou em casa e a encontrou sentada na sala, segurando uma mala. Ele parou na porta, seu olhar cansado. Então, você decidiu. Ela engoliu em seco. Pedro, eu não queria que fosse assim. Ele soltou um suspiro pesado e passou as mãos pelo rosto. Eu sabia que esse dia chegaria, murmurou. Helena sentiu uma onda de culpa. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas essa vida foi construída em cima de uma mentira. E eu não posso mais continuar assim. Pedro ficou em silêncio por um longo momento antes de finalmente assentir. Eu só quero que você seja feliz, Helena. Ela sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Você é um homem incrível, Pedro. Eu espero que um dia possa me perdoar. Ele sorriu tristemente. Eu também. Ela pegou sua mala e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou para ele uma última vez. Adeus, Pedro. Ele não respondeu, apenas a observou partir. Helena parou diante da casa de Lucas, sentindo seu coração bater forte no peito. Ela respirou fundo antes de bater na porta. Segundos depois, Lucas abriu. Ele ficou surpreso ao vê-la ali, mas seu olhar suavizou ao perceber a mala ao lado dela. Você voltou. Ela assentiu, com um sorriso tímido. Eu voltei. Lucas não disse nada. Apenas deu um passo à frente e a puxou para um abraço apertado. Helena fechou os olhos, sentindo-se em casa pela primeira vez em muito tempo. Eu demorei, sussurrou. Lucas sorriu contra seus cabelos. O que importa é que você está aqui agora. E, naquele momento, souberam que finalmente estavam onde deveriam estar. Juntos.
Lucas segurou Helena em seus braços por um longo tempo, como se temesse que, se a soltasse, ela desapareceria novamente. Ele sentiu sua respiração contra seu peito, sentiu o calor do corpo dela, e finalmente soube que tudo aquilo era real. Ela estava ali, e não iria mais embora. Quando finalmente se afastaram um pouco, Helena olhou nos olhos dele. Eu não sei o que vem depois, confessou, mas sei que não quero mais viver uma mentira. Lucas sorriu de leve, enxugando uma lágrima que escorria pelo rosto dela. Então começamos do zero, sem mentiras, sem segredos, apenas nós dois. Ela assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Apenas nós dois. Lucas pegou a mala dela e a puxou gentilmente para dentro da casa. Você quer descansar? Comer algo? Perguntou ele, sem saber bem o que fazer naquele momento. Helena riu baixinho. Eu só quero sentar um pouco. Eles se sentaram no sofá, lado a lado. Por um momento, o silêncio foi preenchido apenas pelo som de suas respirações. Mas dessa vez, era um silêncio confortável. E Pedro? Perguntou Lucas, depois de um tempo. Helena suspirou. Ele entendeu. Não foi fácil, mas ele sabia que isso iria acontecer. Eu só espero que um dia ele encontre alguém que o ame do jeito que ele merece. Lucas assentiu. Eu também. Ela se encostou no ombro dele. E ele passou um braço ao redor dela, segurando-a com carinho. Você acha que algum dia vamos superar tudo isso? Perguntou ela, em um sussurro. Lucas sorriu e beijou o topo da cabeça dela. Acho que já estamos superando. Helena fechou os olhos e respirou fundo. Ela nunca imaginou que sua vida tomaria aquele rumo. Nunca imaginou que, depois de tudo, acabaria nos braços do homem que sempre amou. Mas ali, naquele momento, ela sabia que estava exatamente onde deveria estar. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se em paz. E juntos, começariam uma nova história. Uma história de verdade. Os dias seguintes foram um misto de redescoberta e incerteza. Helena e Lucas tentavam retomar a intimidade que um dia compartilharam, mas tudo era diferente agora. Eles não eram mais os mesmos jovens que tinham sido antes de toda a tragédia. Haviam sido moldados pelo tempo, pela dor e pelas mentiras que os separaram. Helena passava boa parte do tempo em silêncio, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Às vezes, se pegava observando Lucas, tentando entender como ele ainda podia olhar para ela com tanta ternura depois de tudo. No que está pensando? Perguntou ele, uma noite, enquanto tomavam café na varanda. Ela girou a xícara entre os dedos, em como tudo parece surreal. Lucas sorriu, apoiando os cotovelos na mesa. Eu sei como se sente. Ela olhou para ele, hesitante. Você não sente raiva de tudo que aconteceu? Ele respirou fundo antes de responder. Senti raiva por muito tempo, Helena. Mas agora, eu só sinto alívio, porque finalmente conhecemos a verdade. Ela assentiu devagar. Mas o que fazemos com essa verdade agora? Lucas segurou a mão dela suavemente. Vivemos. Do nosso jeito. Sem medo. Helena olhou para ele, sentindo um calor se espalhar por seu peito. Eu quero isso, disse ela. Quero viver de verdade. Lucas sorriu e apertou sua mão. Então vamos fazer isso juntos. Os dias se transformaram em semanas. Aos poucos, Helena começou a se sentir mais leve. Ela ainda carregava uma sombra de culpa por Pedro, mas sabia que ele precisava do próprio tempo para se curar. Ela também enfrentou seus pais. Foi difícil encará-los depois de descobrir todas as mentiras, mas ela precisava de respostas. Vocês destruíram minha vida, disse, encarando a mãe nos olhos. Dona Marta suspirou, parecendo muito mais velha do que antes. Fizemos o que achávamos certo. Vocês achavam certo mentir? Me afastar do homem que eu amava. O pai de Helena ficou em silêncio, encarando o chão. Nós tínhamos medo de que você sofresse, murmurou ele. Helena soltou uma risada amarga. E, ironicamente, vocês foram os que mais me fizeram sofrer.
Dona Marta não tinha mais desculpas. Eu não posso mudar o passado, disse ela. Mas eu posso decidir meu futuro, respondeu Helena. Ela saiu daquela casa sabendo que nunca mais seria manipulada por ninguém. Um ano depois, Helena e Lucas estavam sentados na mesma varanda onde começaram sua segunda chance. A vida não era perfeita, mas era real. Helena aprendeu a confiar novamente, e Lucas aprendeu a esperar o tempo dela. Você acha que finalmente encontramos nosso final feliz? Perguntou Helena, deitando a cabeça no ombro dele. Lucas sorriu, beijando sua testa. Acho que finalmente encontramos nosso começo feliz. Helena sorriu. Pela primeira vez, ela sabia que estava exatamente onde deveria estar. E dessa vez, ninguém poderia separá-los. Os meses seguintes foram um novo recomeço para Lucas e Helena. A cada dia, a confiança entre eles se fortalecia, assim como o amor que nunca havia morrido. Havia momentos em que a dor do passado voltava, como fantasmas sussurrando lembranças de tudo o que perderam. Mas, ao invés de se afastarem, eles enfrentavam isso juntos. Cada conversa sincera, cada toque, cada gesto de carinho ajudava a reconstruir o que foi destruído anos atrás. Helena reaprendeu a ser ela mesma, sem o peso das mentiras que carregou por tanto tempo. Agora, finalmente, podia viver sem precisar se esconder. Certa manhã, enquanto tomavam café na cozinha, Lucas olhou para ela com um brilho diferente nos olhos. O que foi? Perguntou Helena, sorrindo ao perceber a maneira como ele a observava. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo importante. Você se arrepende? Ela franziu a testa. De quê? De ter voltado para mim. Helena colocou a xícara sobre a mesa e segurou a mão dele. Nunca. Lucas sorriu, aliviado, entrelaçando os dedos nos dela. Porque eu queria te perguntar uma coisa. Helena piscou, surpresa. Perguntar o quê? Ele se levantou e, para sua surpresa, ajoelhou-se diante dela. Seu coração disparou. Lucas. Ele tirou uma pequena caixinha do bolso e abriu, revelando um anel simples, mas cheio de significado. Passamos por tantas coisas. Fomos separados pelo tempo, pela mentira e pelo medo. Mas agora estamos aqui, juntos. E eu não quero perder mais um único dia sem você. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Eu quero que a gente recomece da maneira certa, como deveria ter sido desde o começo. Helena, você quer se casar comigo? Ela levou as mãos ao rosto, incapaz de conter as lágrimas. Lucas, sua voz falhou de emoção. Ele sorriu, esperando, sem pressa. Então, Helena assentiu, rindo entre as lágrimas. Sim, sim, eu quero. Lucas se levantou e a puxou para um abraço apertado, girando-a no ar enquanto ela ria, feliz. Quando a colocou de volta no chão, deslizou o anel em seu dedo e a beijou com todo o amor que sentia. A história deles havia sido cheia de dor, separação e perdas. Mas agora, finalmente, tinham encontrado seu próprio final feliz. E dessa vez, nada os separaria novamente. O casamento de Lucas e Helena aconteceu em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Eles decidiram que não precisavam de luxo ou ostentação. Tudo o que importava era estarem juntos, cercados por aqueles que realmente os apoiavam. Naquele dia, enquanto Helena caminhava pelo corredor em direção a Lucas, sentiu seu coração acelerar. Diferente da primeira vez, quando se casaram em segredo e sob a sombra do medo, agora tudo era real. Lucas estava ali, esperando por ela com um sorriso que iluminava seu rosto. E dessa vez, nada poderia separá-los. O tempo passou e a vida se estabilizou. O passado ainda existia, mas agora era apenas uma lembrança, não um peso. Certa manhã, enquanto tomavam café na varanda, Helena segurou a mão de Lucas e sorriu de um jeito diferente. O que foi? Perguntou ele, notando o brilho misterioso em seus olhos. Ela respirou fundo, hesitou por um instante e então pegou sua mão,
colocando-a suavemente sob seu abdômen. Eu tenho uma surpresa para você. Lucas a olhou confuso, até que, de repente, a compreensão o atingiu como um raio. Você está? Helena assentiu, com os olhos marejados de emoção. Sim, Lucas. Vamos ter um bebê. Por um instante, ele ficou sem palavras, processando aquela notícia. Então, sem conseguir conter a emoção, puxou-a para seus braços, segurando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Helena, isso é incrível, murmurou, a voz embargada. Ela riu, encostando a testa na dele. Eu sei. Lucas a beijou, sentindo o coração transbordar de felicidade. Depois de tudo pelo que passaram, finalmente tinham a vida que sempre sonharam. Um novo começo, uma nova família e um amor que, apesar de tudo, nunca havia morrido. Dessa vez, para sempre.